Oi turma, tudo bem? Como prometido em aula, eu vim aqui falar um pouquinho do conteúdo que a gente tem aprendido em sala de aula. Para você que não acompanhou muito bem ou se você teve alguma dúvida, eu espero que esse vídeo seja bastante esclarecedor. Vocês que têm acompanhado têm visto que o nosso último assunto foi a teoria do desenvolvimento e da aprendizagem de Jean Piaget. Jean Piaget é um assunto bastante importante porque cai na maioria dos concursos públicos para docente 1 e docente 2 também, concursos em escola privada, provas em escola privada. Então é muito importante que você entenda o conteúdo. Num vídeo posterior eu vou falar um pouquinho sobre a história, a obra e a vida de Jean Piaget. Mas nesse vídeo, como a gente tem feito nas últimas aulas, é importante que você entenda o sentido de cada um dos estágios do desenvolvimento que a gente já aprendeu. Então nesse vídeo eu vou explanar dois estágios do desenvolvimento para Piaget. Nós levando em consideração que os assuntos anteriores eram teorias do desenvolvimento que ora enfatizavam o ambiente, ora enfatizavam termos inatos, nós temos Jean Piaget, que nesse sentido ele é uma tentativa revolucionária de superar a dicotomia entre o ambiente e o interno. Ele diz que o processo de desenvolvimento e aprendizagem depende de fatores internos e também de fatores externos. Então a gente pode dizer que a teoria de Jean Piaget enfatiza fatores maturacionais e fatores sociais. Fatores maturacionais são esses fatores que nos diz respeito ao próprio desenvolvimento biológico do indivíduo. Não é bem o que a teoria inatista chamou de interno, porque na teoria inatista tudo vinha da parte interna, tudo vinha do interior do indivíduo, da parte maturacional do indivíduo. Jean Piaget enfatiza a importância dos dois fatores maturacionais, mas também dos fatores sociais. É impossível dizer que a teoria de Jean Piaget é uma teoria inatista. Ela é uma teoria que a gente chama de interacionista. Interacionista por quê? Porque enfatiza a interação do indivíduo com o ambiente. E nesse interim também está incluída a importância dos fatores internos, biológicos, maturacionais do indivíduo. Ele disse que a criança, o adolescente, o ser humano em si, passa por estágios do desenvolvimento. Esses estágios eles foram muito criticados por alguns autores, porque alguns autores acreditavam que isso enquadra o indivíduo. Piaget não acreditava assim. Ele acreditava que esses estágios eram períodos que ele conseguiu fazer por meio de estudos e muitas avaliações e testes. E ele dizia que eram os períodos, a distância entre um período e outro, a separação de um período e outro, era muito tênue. Não podia dizer que a criança completou tal idade e ela já é de um determinado período. Ele dizia que os estágios, por serem tênues, essa diferença, essa distância entre um estágio e outro também é tênue. Isso quer dizer que uma criança pode estar dentro de um período passando para o outro período. Não é uma mudança categorial. De um dia para o outro, a criança amanhece num estágio posterior. Ele descreveu 4 estágios de desenvolvimento. E eu vou tentar explicar para vocês de modo que vocês consigam entender, pelo nome do estágio, o significado, porque foi isso que Piaget tentou fazer, dar um nome que categorizasse o próprio estágio de desenvolvimento. Ele estudou, deu ênfase nos seus estudos, em suas formulações, no estudo do pensamento, como que o pensamento aparecia, o pensamento, o raciocínio lógico, a inteligência, como que isso se dava desde a primeira infância. Nos bebês, desde o nascimento, ele chamou de período pré-operacional. O que são as operações? Operações, para Piaget, são desenvolvimentos, são ações carregadas de lógica, de raciocínio lógico, de pensamento, de inteligência. Num bebezinho pequeno, é curioso porque o único estágio que não carrega o nome de operações é justamente o estágio que se refere ao período do recém-nascido até a idade de um bebê. Ele denominou esse primeiro estágio como sensório motor e não leva o nome de operações por quê? Porque para Piaget, nessa idade, as crianças ainda não fazem operações mentais.
ela conhece, ela explora, ela acessa o mundo por meio dos sentidos motores. Por isso que Piaget colocou o nome desse estágio como período sensório-motor. Nesse período, inclusive, quando a criança começa a balbuciar, ainda tem uma distância, uma separação muito prolongada, essa separação com o mundo demora a acontecer, ela passa por um período de uma simbiose com a mãe, então ela conhece o mundo por meio dos sentidos. Isso é fácil de perceber porque o bebê recém-nascido, ele acessa o mundo por meio da boca, que é onde ela ingere o primeiro nutriente, o alimento que a faz permanecer existindo. Tanto que é muito frequente que nos bebês e nas crianças pequenas, eles têm uma tendência à sucção de qualquer objeto. É um modo de conhecer o mundo, acessar o mundo, por meio e através da boca, dos sentidos. Nessa fase, porque como que a gente pode perceber isso? Se a gente apresenta um objeto para uma criança, um objeto simples, como esse que está na minha mão. Se a gente apresenta esse objeto para a criança, o ato dela é o quê? Segurar o objeto em suas mãos e explorar o objeto através dos sentidos. As crianças bem pequenas, a tendência é colocar na boca. Crianças um pouquinho maiores, 1 ano e meio, 2 anos, a tendência é manipular o objeto com as mãos para que o objeto seja conhecido. Porque o pensamento, a inteligência, ela se dá por meio dos sentidos, por meio daquilo que ela acessa no mundo, e como ela acessa esse mundo, que é através dos sentidos. Crianças bem pequenas têm o ato de colocar tudo na boca, de levar tudo à boca, de querer pegar todas as coisas. Esse não é um comportamento de uma criança mal educada. Esse é um comportamento de uma criança que está passando pelo período sensório-motor e que conhece o mundo por meio dos sentidos. Então é extremamente natural que uma criança, numa sala, num ambiente desconhecido, queira explorar a partir dos recursos que ela tem. Nós, adultos, temos um outro recurso. Nosso recurso, por exemplo, é explorar os objetos, o ambiente por meio do olhar. A gente já consegue fazer isso, porque a gente consegue introjetar, perceber os objetos de outra maneira. A gente se comunica com o olhar, a gente repara pelo olhar, a gente se expressa pelo olhar. As crianças exploram, se expressam e conhecem através dos sentidos. Por isso que é muito natural que crianças pequenas se expressem por meio desse recurso que elas têm naquele momento, que é o período sensório-motor. A exploração do ambiente é extremamente natural, porque é um ambiente ainda não conhecido. Então, enfim, esse é uma característica do período sensório-motor. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o período pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, que é o último período, segundo Piaget, segundo estágio de desenvolvimento, segundo Piaget. Esse vídeo, para não ficar muito longo, eu já vou cortar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!